Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal Murilo Critica e hoje nós estamos aqui para mais uma crítica. E a crítica aqui, lembrando, é uma crítica sem spoiler do filme, do novo filme e único filme que eu pelo menos sei, do Flash, tá? Flash do Ezra Miller. Então deixem suas curtidas, comentem o que vocês acharam do filme. E a minha opinião vai ser bastante polêmica sobre o filme, porque esse é um filme polêmico. Compartilhem com seus amigos e principalmente, povo, se inscreve aí no canal para dar uma força e tudo mais. Porque estamos precisando, vamos chegar aos 100 inscritos rapidinho. Eu creio nisso, que até o final do ano a gente vai estar com 100 inscritos. Pois bem, anda entrando agora a crítica do Flash, do filme do Flash. Sempre me perguntei, quando eu estava assistindo, eu assisti 2 vezes, se eu não me engano foi 2 vezes, e eu não mudei minha opinião, tá? E eu prevaleci nessa minha opinião, e sim, encontrei até um pouco mais de furo do que eu pensava. Que raios é esse filme? É o primeiro questionamento que eu faço. Que enquanto eu estava assistindo ao suposto melhor filme de super-herói de todos os tempos, eu me perguntava, o que é isso? Isso não é o melhor filme de super-heróis. Pelo contrário, não chega nem perto de ser o melhor filme de super-heróis do mês. E muito menos ser o melhor filme do mês, tá? Quem dirá da semana? É difícil. É difícil falar isso, mas não chega a esse patamar. Eu digo com todas as letras que eu não sei que abominação seria isso. Ah, mas Murilo, tu tá falando do CGI, só tá falando que ele parece um Play 2. Não, não é só isso, meu querido. Não é só porque os efeitos gráficos são ruins que o filme inteiro é ruim. Você mesmo usa essa ferramenta pra dizer, avaliar um filme é ruim ou não. É exatamente esse ponto que eu queria chegar. Vocês que dizem, o resto das pessoas são críticos de cinema, vocês estão sendo críticos de cinema. Olha que legal. Interessante, não é? Então vamos chegar ao ponto no seguinte. Vamos jogar as cartas na mesa. Esse filme é ruim. E eu vou provar pra vocês nesse vídeo. Jogando as cartas na mesa. Do porquê esse filme é ruim. Obviamente eu vou falar dos pontos positivos que esse filme tem. Afinal, não é de todo ruim que se vive um filme. E vamos falar primeiramente de furos. Sim, temos furos de roteiro. Não é só graficamente que o filme é ruim. Para vocês terem uma noção, a explicação da viagem no tempo, porque a história do filme do Flash é inspirado numa HQ. É inspirado no Flashpoint. Mas lá vem ele comparar com a HQ do Flashpoint. Lá vem ele comparar com a animação do Flashpoint. Não, eu não tô nem preocupado com isso. Tá? Eu tô, pra HQ. Porque tudo que se faz no filme é uma adaptação. Olha que legal. Sim, é uma adaptação. Eu estou falando dos furos que o próprio filme traz no próprio filme. Olha que interessante. O desenvolvimento de Barry Allen é jogado no lixo. Top, né? Porque quem assistiu o filme sabe que a proposta dele é aprender que não se pode alterar as coisas, que tem certas coisas que são pontos fixos no tempo. Tem explicações para isso. Explicações em inúmeros filmes de viagem no tempo, tá? Que eu não vou citar todos, porque são inúmeros. Mas nesse filme eles tentam fazer uma coisa surreal, uma coisa inovadora para filmes de viagem no tempo. Só que aí que tá. Essa coisa inovadora tem muitos furos. O Batman do Michael Keaton, que é dos pontos mais positivos do filme, e eu falo isso sem dó de crítica, tá? E o Batman do Michael Keaton realmente é um dos melhores Batmans que temos? Sim, tá? Inclusive, a participação do Batman do Ben Affleck nesse filme é... Não vou falar, né? É o limbo, tá? É o limbo.
Porque não influencia nada, né? Tipo assim, ah, mas como assim ele não influencia nada, Murilo? Tu tá falando coisa errada já. Tá falando que, nossa, ele deu toda uma lição pro Barry, mas aí que tá... O que adianta falar pro Barry Allen, sendo que ele não tem o desenvolvimento na cabecinha dele? Olha, sinceramente, toda vez que eu assisti o Barry Allen, no caso o Ezra Miller atuando como Barry Allen, eu via a própria atuação do Ezra Miller na vida real aí. Ah, mas ele já lá vai xingando ele, não sabe separar o ator do personagem. Eu sei separar. E eu digo, Ezra Miller atuou muito bem. Porque o Barry Allen nesse filme tá muito parecido com o Ezra Miller, se vocês forem parar pra pensar. Mas tudo bem. Não vamos chegar nesse detalhe. Né? Ele atuou super bem, o Ezra Miller. Ele conseguiu atuar muito bem. Porque o personagem se fez parecido. Meu Deus do céu, não dá pra lembrar. Não dá pra lembrar, pessoas, do quanto foi apavorante assistir esse filme. Tá. Voltando. O Batman do Michael Keaton, ele explica a viagem no tempo com um espaguete. E é simples. Não, tipo, se tu viaja no tempo, tu vai mudar o teu futuro e tu vai mudar o teu passado, que nem esse espaguete aqui. Da onde que ele tira as fontes? Fontes da minha cabeça. É que nem os trabalhos de colegial, assim, quando o professor pede a fonte, e tu não tem a fonte. Sabe? Tu tem fontes, vozes da minha cabeça. E é isso daí. Batman do Michael Keaton tira, ó, na cabeça dele. Tem teorias que dizem que ele já experimentou o lance do multiverso lá, que ele já viajou pelo multiverso. Mas me digam, explica isso no filme? Opa, não. Erro, furo de roteiro. E é isso daí que a gente fala. Né? Já que não explicam as coisas direito, a gente fala que é furo de roteiro. E é isso daí. Palmas pra descer. Ah, mas Murilo, tu tá sendo muito Marvete nesse vídeo. Nossa, tu é um fã da Marvel fascinado. Não. Tanto é que eu critiquei muito bem Thor, Amor e Trovão, por sinal. Homem-Formiga Quantumania. Eu já publiquei várias coisas contra She-Hulk, afinal, quem não é contra aquela abominação? E também Miss Marvel e etc. Então, antes de vocês virem aqui falar que eu sou Marvete, que eu sou de um lado dos opostos das empresas, vem visitar meu histórico. Só isso que eu digo. Continuamos. E assim, outra coisa que eu não gosto, e isso é uma coisa particular minha, não é todo mundo que vai achar isso, é piadas. É piadas. E essas piadas, elas são nível Homem-Formiga Quantumania. E elas são nível Thor, Amor e Trovão, ou seja, elas são babacas. Parabéns. Porque tem uma versão do Flash que é, antes dele se tornar Flash, que é uma versão babaca. Que é uma versão do Flashpoint, né? Que é a história, o Flash vai lá, salva a mãe dele, tudo mais. E daí ele se encontra com ele do passado e ele é um babaca. E as piadas são, olha, sem fundamento. E eu digo sem fundamento por quê? Um evento traumático. A gente está falando de um evento traumático. Eu não estou falando de HQ Flashpoint e eu não estou falando de animação Flashpoint. Eu estou falando de evento traumático em si, que é a perda de um ente querido. E tem um filme que proporciona um stand-up babaca de Flash, assim. Ah, mas Murilo, tu não conhece o personagem do Flash. O Flash é um babaca mesmo. Não? Tá, sim, ele é um babaca. Mas quando a situação exigia, quando a situação era para salvar um familiar dele, ou para salvar algum querido dele, um ente querido, ele se tornava sério. Ele lidava com as situações de uma maneira mais séria. O que a gente tem nesse filme? Muitas coisas estão sendo distorcidas nesse filme. E eu falo que isso está muito errado. E eu falo nem por adaptação de quadrinho, eu não falo nem por animação do Flashpoint, eu falo pelo próprio filme. Eu falo isso de verdade.
de coração aberto, eu falo isso que esse filme não era pra ser piadista. Esse filme era pra ser um filme sério do Flash, tratando sobre os traumas que o Barry Allen tem. Ah, mas tem isso no filme, Murilo. Realmente tem isso no filme, mas tu acha que com tantas piadas bestas, o enfoque vai se dar sobre a situação séria? Se tu analisar a proporção, a quantidade de piadas comparada com cenas emocionantes, com cenas sérias, as cenas de piada vão sobrecarregar e vão prevalecer durante todo o filme. Isso que é engraçado, né? Mas tudo bem. Outro tópico em específico que eu falo aqui, e que sim, é um aspecto que faz parte do filme. Tem gente que diz, nossa, isso não faz parte do filme. Isso assim é uma coisa que não incomoda. Tem gente que não entende das coisas. Estou falando dos efeitos especiais, sim, eu estou falando de CGI. Nossa, mas aquelas produções antigas, elas não tinham uma qualidade de CGI. Óbvio, evolução da tecnologia, a gente quer coisas melhores, coisas mais realísticas em nossa tela. Ah, mas Flash não é realista. Não é esse sentido animal que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de perspectiva. Eu estou falando no sentido de que não parecer um boneco de posto, não parecer um boneco de Play 2. Ai, lá vem ele com uma história de Play 2. É, mas não é? Eu tava me perguntando o tempo todo, cadê o controle pra eu controlar o Flash, pra eu tentar derrotar o Zod? Falando nisso, eles reaproveitaram o Zod, né? E o Zod tá ali só ali, né? Não tem desenvolvimento do Zod. Até porque não precisa. Não precisa, né? Outro universo. É as mesmas motivações do outro. Ah, mas o Batman explicou que é o espaguetezinho. Ah, pois é, né? Tá entendendo os furos que esse filme traz? Tem muitos furos, não é mesmo? Eu estou sendo bem irônico, porque esses fãs, né, que defendem um filme, qualquer filme na alma, eles vão achar tudo quanto é coisa para se agarrar. E eu estou só mostrando para eles que não é bem assim. As coisas não são bem assim. Não dá para ser um crítico, um observador, assim, ah, mas Murilo, tu não é um crítico especializado. Eu não sou mesmo. Eu estou falando a minha opinião como um cara que também curte esse tipo de filme. Eu estou divulgando na internet? Sim, eu estou divulgando na internet para vocês observarem o que eu estou falando. Para vocês concordarem ou discordarem da minha pessoa. Eu sempre falo isso. Vocês podem discordar de mim a rodo, mas vocês têm que ver uma parcela do que eu vejo. Eu estou expondo a minha opinião? Sim, eu estou expondo a minha opinião. Tem algum problema nisso? Não. Não tem nenhum problema nisso. Vamos falar dos aspectos positivos do filme. Batman do Michael Keaton. Ah, mas até há pouco tempo tu tava falando do espaguete dele. É, pois é. Pois é, né? Tem coisas que não dá pra acreditar no que eu falo. Na verdade dá. Mas assim, a fonte da essência da palavra dele, que veio uma ação divina e disse pra ele que o multiverso funciona assim, é um baita furo de roteiro, né? Enfim. Mas a cena do Batman do Michael Keaton, em geral, é o que salva o filme. As cenas de ação, a atuação dele, os traumas do Batman do Michael Keaton são muito bem trabalhados, por sinal. E também os pais do Barry. Os pais do Barry, e quando o Barry tem relação com os seus pais, no sentido de pai e filho, e no sentido de que eu perdi, que eu tive um trauma, o filme está no seu ápice. E é nessa parte que eu vejo que, se fosse assim, o filme todo, se ele levasse a carga emocional muito mais a sério, se ele levasse em conta que o Flash ele tem a ajuda do Batman, do Ben Affleck no começo e do Batman do Michael Keaton durante o meio pro final do filme, a gente teria uma bela obra cinematográfica. Não foi o caso desse filme.
Porque os Batmans, que no caso é o Ben Affleck e o Michael Keaton, eles tentam avisar o Barry inúmeras vezes sobre as consequências das viagens no tempo. E assim, a dicotomia de ter dois Barrys no filme também foi outra coisa que atrapalhou. Nós temos um Barry normal e nós temos um Barry babaca, que está aprendendo a utilizar os poderes. E assim, sem condições pro Barry babaca, né? Não tem condições. Eu não tenho palavras para descrever o quanto ele desacrescentou no filme. E ainda mais no terceiro ato. O terceiro ato do filme, o final do filme, é um dos finais assim que eu fiquei... Cara, não é um final isso daqui, né? É uma porcaria. Encerra um arco e encerra. De uma maneira ruim. Mas encerra, né? E aqui, gente, é perspectiva, né? Perspectiva, tem gente que amou esse filme. Tem gente que tá dando nota 9.5, tem gente dando 10 de 10 eu. Vocês sabem, o CGI faz parte do processo do filme. Ou seja, o CGI ele tá no filme. Ou seja, se o CGI é ruim, ele automaticamente tem que descontar na tua nota. Ah, mas não, é só o CGI que tá ruim. Tem certeza? Tá vendo os furos? Tem furo aqui, tem furo ali. Ah, tu viu o terceiro ato do filme? Tu viu que o antagonista, que eu não posso falar quem é o antagonista sem spoiler, mas o antagonista ele exerce um papel nulo. É uma ausência de antagonismo. Porque, tipo assim, pra que serviu? Ah, serviu pra tentar trazer um trauma pro Barry. Tá, e o que o Barry faz? O que exatamente os outros Batmans desaconselharam ele a fazer. O pior é que eu deveria falar isso com spoilers, né? Porque assim, o Barry... Eu vou falar uma parte com spoilers aqui, rapaziada. Porque não dá. Não tem como explicar o maior furo de roteiro do filme sem dar um pouco de spoiler. O Batman do Ben Affleck fala sobre as consequências de viajar no tempo. O Barry vai lá e viaja no tempo. Pra salvar a mãe dele. E cria um novo universo, como a gente já conhece. Que tá nesse filme, no caso. E daí, o ponto fixo no tempo, nesse novo universo, é a destruição do mundo. Ele tem que voltar no tempo e desfazer ele salvando da mãe dele. Entretanto, nós temos aqui outro negócio. Ele volta no tempo, salva a mãe dele. Na verdade, no caso de salva, né? Não salva a mãe dele. Mas ele vai lá e salva o pai dele. Da condenação da prisão e tipo... Por quê? Que raios é isso? Não tem motivos pra isso acontecer. Mas simplesmente acontece. E o que o final do filme faz? Ele trouxe um novo universo. Então, tem uma chance sim dele ter salvado a mãe dele e o pai dele sem causar grandes consequências pro multiverso. Olha que loucura. Olha o furo de roteiro. É furo de roteiro. E isso que me deixa indignado. E é esses furos de roteiro, porque ele salvou o pai dele, mas ele não podia salvar a mãe dele porque gerava um ponto fixo no tempo. Tem outras maneiras de salvar a mãe dele, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo certo. Maravilhoso. Perfeito como tudo deve ser. E é por isso, dentre outras questões, que a nota desse filme é 5.8. É 5.8. E eu digo mais, é muito. É muito porque esse filme foi. Eu só deixei 5.8 pra ser melhor do que Velozes e Furiosos e melhor do que Quantumania. E digo assim, é estrondoso o quanto que tem pessoas e parcela de pessoas defendendo esse filme. Tudo bem, é gosto, né? Tem gosto pra tudo. Porém, eu queria que elas realmente vissem a perspectiva negativa e reassistissem o filme. E olhassem com aquela intenção de achar
as ordens cronológicas. Não é nem pro CGI. Esquece o CGI. Vamos falar só do roteiro, vamos falar só da direção, vamos falar só dos personagens, vamos falar do desenvolvimento do Barry Allen que aconteceu no filme. Não tem, cara. É isso daí que a gente recebeu. E por isso que eu encerro aqui com uma nota 5.8. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscreve aqui no canal e comenta, né? Tipo, eu já falei comentar, mas comenta o que você achou sobre o filme. E eu vejo vocês no próximo mês, que é o mês de julho. Até lá!